Bom dia, queridos amigos, ouvintes da Mundial. Nosso programa começa agora, direto aqui dos estúdios da Rádio Mundial, falando com vocês a respeito hoje de câncer de endométrio. Você que está aí em casa, que tem condição de fazer as anotações que precisar, prestem bem atenção, porque é um programa muito importante, onde eu vou falar todos os aspectos de câncer do endométrio, que na verdade é um câncer do útero, né? Endométrio é a parte interna do útero. Quero lembrar que o livro de homeopatia não, desculpem, de medicina chinesa está aqui na minha mão, olha. Guia prático de medicina chinesa para autoconhecimento, saúde e bem-estar, onde eu falo da teoria chinesa de uma forma muito clara para você, leigo, que quer aprender sobre medicina chinesa, quer entender o raciocínio da medicina chinesa. Está aqui para você o livro. Esse livro foi lançado este ano, no mês de março. Nós já estamos esgotando a segunda edição do livro, tem sido sucesso de venda. É um livro interessante, eu tenho um vídeo sobre a explicação dos capítulos desse livro aí no meu canal do YouTube. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos, sou médica homeopata, pratico medicina chinesa, especificamente fitoterapia chinesa. O livro está bem colorido, bem fácil de ler, com todos os capítulos dos órgãos, com tabelas, cores. Nós falamos muito sobre alimentação na medicina chinesa, né? Falamos sobre as questões emocionais e no final do livro um glossário de doenças de A a Z, com as dicas para você do que é emocionalmente, do que é na medicina chinesa, as principais doenças, as mais comuns, e quais são as sugestões de ervas chinesas a tomar. A medicina chinesa, em termos de acupuntura, já existe no Brasil como uma especialidade médica regulamentada desde 1990, e fitoterapia chinesa agora regulamentada pela Anvisa nos últimos 2 anos. Então tem chegado empresas chinesas trazendo a medicina deles, que é milenar, né? A fitoterapia chinesa acontece na China desde antes de Cristo, pelo menos 2.200 anos antes de Cristo, muito antes até da própria acupuntura. Então, as ervas chinesas são realmente fantásticas, e o raciocínio, vocês têm visto aqui os meus vídeos no YouTube, os programas ao vivo aqui na Rádio Mundial, falando de medicina chinesa já há tantos anos, e ensinando vocês a terem uma visão completamente diferente das doenças. Mas vamos ao assunto de hoje. O livro, na segunda metade do programa, eu digo aonde compra. Para quem quer comprar pela internet, você encontra na Amazon, americanas.com, no site da própria editora alfabeto.com.br e nas farmácias de homeopatia. Câncer de endométrio é um tumor ginecológico bastante frequente, e nós temos que distinguir um câncer de endométrio de um câncer de colo de útero, que é completamente diferente, o tipo, a frequência, etc. O câncer de endométrio é um câncer que acontece dentro do útero, não no colo do útero, que é a saída do útero. O câncer do colo do útero é um câncer que nós diagnosticamos pelo exame de Papa Nicolau. Por isso que o Papa Nicolau é importante para a prevenção do câncer de colo do útero e para a detecção também do vírus do HPV, que hoje, com certeza, é a principal causa do câncer do colo do útero. Mas hoje nós vamos falar o endométrio. O câncer de endométrio acontece preferencialmente nas mulheres menopausadas. Então, é o câncer de maior incidência acima de 60 anos, câncer ginecológico acima dos 60 anos. 20% apenas são em mulheres pré-menopausadas, quer dizer, mulheres que ainda menstruam, já estão chegando à menopausa, mas ainda não pararam. E só apenas 5% são em mulheres com menos de 40 anos. Então,
Mulheres de 30 anos, de 20 anos, é difícil vermos câncer de endométrio. Hoje em dia, o câncer do endométrio é bastante curável, é altamente curável, né? Mas temos que fazer as prevenções para a detecção precoce do câncer. Atualmente, a maior parte dos cânceres tem tratamento e tem solução e cura com diagnóstico precoce. A medicina avançou bastante nesse sentido. Nos ciclos menstruais normais, nós temos a produção de progesterona. A progesterona, ela vem proteger a mulher dos efeitos, às vezes, nocivos dos estrógenos, do estrogênio. Então, a progesterona, ela acaba tendo a função de proteção do endométrio. Fatores que desequilibram a progesterona e o estrogênio e que podem levar à produção do câncer de endométrio são principalmente as reposições hormonais. Quando uma mulher chega na menopausa, para de menstruar e vem as ondas de calor e todo aquele mal-estar, a depressão, a ansiedade, etc., os medicamentos propostos são reposições hormonais e às vezes são reposições hormonais sem o equilíbrio com a progesterona, são reposições só de estrogênio. Essas reposições somente feitas com estrogênio predispõem mais ao câncer de endométrio. As reposições hormonais devem ser feitas com estrógeno e progesterona para fazer um equilíbrio entre esses dois. Isso também é questionado, a reposição hormonal, na gênese, na criação do câncer de mama. Então, é algo que pessoalmente, na minha carreira como médica homeopata, praticante de medicina chinesa, não aconselho reposição hormonal. Isso causa bastante polêmica, muitos médicos discutem isso, dependendo do tipo de hormônio, dependendo da quantidade de miligramas colocado nos medicamentos, pode ser seguro ou não. De qualquer forma, eu acho que tem outras maneiras mais naturais de tratarmos uma menopausa sem necessariamente reposição hormonal. O uso do tamoxifeno é um medicamento usado para as mulheres que tiveram câncer de mama e que tem no seu imunohistoquímico, o exame que é feito do tumor, a presença de estrógeno, né? Demonstrando que o tumor se alimenta de estrógeno. Então, essa mulher passa a tomar o tamoxifeno. O tamoxifeno, ele tem que ser acompanhado. Essas mulheres que tomam tamoxifeno pode desenvolver um espessamento do endométrio. E se isso acontecer de uma forma significativa, elas têm que parar de tomar o tamoxifeno com o risco de desenvolver câncer de endométrio. As menopausas chamadas tardias, menopausas com mulheres acima de 56, 57 anos, talvez tenha mais facilidade de termos o câncer de endométrio instalado. Dieta rica em gordura, aumento de peso. Quando você tem uma dieta rica em gordura, você forma uma gordura abdominal e aquilo é tecido para formar estrogênio. O estrogênio precisa daquela gordura, principalmente a estrona. Fatores hereditários, então você já tem dentro da família história de câncer ginecológico, mesmo que não seja de endométrio, mas que seja de ovário, de mama, então existe a facilidade de desenvolver câncer de endométrio. Obesidade, diabetes, hipertensão, são fatores predisponentes ao câncer de endométrio, porque todos eles podem desenvolver essa gordura abdominal. A multiparidade, por incrível que pareça, mulheres que amamentaram, que tiveram bebês, têm menos facilidade de ter câncer de mama, porém mais facilidade de câncer de endométrio. As alterações menstruais
Sangramentos anormais na mulher menopausada é o grande sintoma de alerta. Mulher na menopausa não tem que menstruar. Se no primeiro sangramento na mulher na menopausa, se houver esse sangramento, tem que procurar imediatamente auxílio médico, fazendo então um diagnóstico através da ultrassonografia transvaginal. E se houver um espessamento da parte interna do útero, nessas mulheres é hoje coletado esse material através de curetagem. Faça a curetagem, leva o material para o laboratório e vai ser analisado. Pode ser só uma hiperplasia benigna do endométrio. Essa hiperplasia é sinal de alerta. Nós temos que acompanhar essa mulher, às vezes até semestralmente, para ver se ela repete a hiperplasia, que pode ser uma lesão pré-maligna no futuro, né? Pode desenvolver o câncer. Os tipos de câncer de endométrio. Nós temos fundamentalmente 4 tipos de câncer. O mais comum é o carcinoma chamado endometrioide. Ele chega a ser de 80% a 90% dos casos é o carcinoma endometrioide e, graças a Deus, pouco agressivo. Tem tratamento, eu vou falar em seguida. O segundo tipo é o carcinoma seropapilífero. Ele tem cerca de 8% das mulheres pode ter o carcinoma papilífero do endométrio. É um carcinoma bem mais agressivo, pode ocorrer metástases, que são os tumores levados pela corrente sanguínea à distância, e os tratamentos têm que ser mais radicais. O terceiro tipo de tumor de endométrio é o carcinoma de células claras. Ocupa 1 a 3% das estatísticas, é mais agressivo ainda, mesmo quando diagnosticado precocemente. Então, o carcinoma de células claras é bem agressivo mesmo precocemente. E por último, 3% sarcomas, que é o tumor do corpo do útero, da musculatura do útero, que é chamada de miométrio, ou do estroma, que é o tecido que sustenta o endométrio. Então, os sarcomas, ele não vai diretamente na luz do endométrio, mas vai no tecido muscular do útero. O sarcoma é um tumor bastante difícil de tratar, ele é muito resistente à químio e à radioterapia. Existem 2 tipos específicos, mais até de 2 tipos de sarcoma. A gente tem poucos casos de leiomiosarcoma, de carcinosarcoma, de sarcoma indiferenciado, de sarcoma estromal e outros menos frequentes. Os sintomas. Então, como eu já disse, o sintoma de alerta é sangramento vaginal. Mulher que tem sangramento vaginal tem que correr para o médico. 95% dos casos de sangramento vaginal tem uma hiperplasia ou um tumor de endométrio na fase da menopausa. É de fato interessante porque a mulher menopausada, ela acha extremamente estranho ela vê na calcinha um sangramento, ela enxugar e ver sangramento no papel. Essa mulher, em geral, ela procura rápido um médico, ela sabe que aquilo é muito estranho. Então, 95% dos sintomas de câncer de endométrio passa pelo sangramento vaginal. Também existem dores pélvicas, sensação de peso no baixo ventre, associado principalmente aos tumores maiores, que exercem uma compressão no local. Então, você tem ali o local do útero, o que tem atrás, o que tem na frente do útero é a bexiga. Então, às vezes, tumores grandes pressionam a bexiga, faz com que essa mulher tenha uma eliminação mais frequente de urina, né? Um certo desconforto, um peso. Esse tumor ele pode invadir os ovários, quer dizer, comprimir os ovários, comprimir os intestinos, comprimir os ureteres do sistema urinário, né?
pode dar sintomas de obstrução intestinal, por exemplo, evacuações difíceis. Pode haver aumento dos linfonodos pélvicos, né, que são aquele conjunto de gânglios, né, linfáticos que tem em todo o corpo, mas especificamente vários na pelve. Eles podem ficar hipertrofiados. Nos carcinomas do endométrio bastante graves, que já são diagnosticados em estágio adiantado, nós temos que verificar em tomografias o pulmão, o fígado e os ossos, que pode haver metástases à distâncias. Aí o tratamento já é mais difícil e depende de protocolos nos serviços de oncologia. 75%, a boa notícia é 75% dos casos de câncer de endométrio são diagnosticados na fase de cura e são curáveis. Então isso é muito bom. Por isso a importância de se fazer anualmente um ultrassom pélvico ou um ultrassom transvaginal nas mulheres que já estão na menopausa e nas mulheres que também não estão na menopausa, estão na idade fértil, mas o ultrassom pélvico é importante para os tumores de ovário também, como detecção precoce de câncer de ovário. É dito pelos médicos que tem que ser feito o estadiamento para se calcular o grau do tumor, o grau de invasão do tumor, invasão local, invasão do próprio tecido uterino. Então, depende do local e do anátomo-patológico. O anátomo-patológico é a peça que é retirada, o tumor que é retirado na cirurgia, vai fazer um exame chamado anátomo-patológico para saber o grau de invasão no sistema dos tecidos uterinos e no sistema linfático. Então, aí nós vamos ter o estadio 1, 2, 3 e 4, com metástases já no quarto. O risco de recidiva desse tipo de tumor existe dependendo do grau de diferenciação do tumor. Quando é retirado o tumor, eles vão analisar se o tumor era bem diferenciado ou indiferenciado. Quando ele é bem diferenciado, ele é muito parecido ao tecido uterino normal. Então, ele é um tumor menos agressivo. E quando se diz indiferenciado, ele tem uma estrutura celular muito, muito diferente da estrutura celular de um útero normal. Então, eles são mais agressivos. Também vai ser avaliado a extensão dos vasos linfáticos naquela peça. Então, se existe acometimento linfático em muitos linfonodos, a chance de haver metástase à distância naquele momento ou posteriormente é muito grande. Aí vai se decidir o tipo de quimio e radioterapia que vão ser mais agressivos para tentar impedir que essas células se instalem em outras partes do corpo. Outro nível importante de segmento do câncer de endométrio é uma proteína que circula no nosso corpo, que é uma proteína chamada CA125. O CA125 está relacionado ao câncer de ovário e câncer de útero. Então, nas pacientes que já tiveram câncer de endométrio, o acompanhamento, além de ser feito com tomografias, também é feito com exame de sangue na dosagem do CA125, também nas mulheres com câncer de ovário. A prevenção, eu já falei, é o ultrassom transvaginal ou pélvico, dependendo da idade. Nas mulheres na faixa de 50 a 60 anos, dá para fazer o transvaginal. Nas mulheres acima de 70 anos, existe uma dificuldade maior na vagina, um ressecamento, então se faz o ultrassom pélvico. Controle da obesidade, controle da hipertensão e da diabetes, que são os fatores predisponentes. As dietas têm que ser pobres em gordura. Então, mulher que já teve câncer de útero, não pode ficar comendo batata frita, bife à milanesa, coxinha, frituras de forma nenhuma. Gorduras do tipo manteiga, bacon, né? Pode-se usar um azeite de oliva numa salada, não é esse tipo de gordura que é ruim, são as frituras.
né? As frituras, a carne vermelha muito frita, muita carne vermelha, traz um aumento dessa gordura abdominal. Tem que se alimentar, como todas as doenças, de uma forma mais saudável possível, comendo legumes, comendo frutas, etc. Tratamentos. Os tratamentos: cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Então se tira na cirurgia totalmente o útero, o ovário e as trompas e faz uma limpeza dos linfonodos pélvicos. Nos tumores mais agressivos, onde já está detectada a presença de metástase local, tira-se todos esses órgãos, mais o peritônio, que é a membrana gordurosa que reveste todo o abdômen. Bom, se você tem um câncer de endométrio numa mulher de 30, 40 anos e retira os ovários, ela vai entrar em menopausa precoce, porque não vai haver mais produção de estrógeno e progesterona. Tem que ser feito acompanhamento com produtos naturais, na minha opinião, para tentar dar conforto a essa mulher. Pós-cirurgia, radioterapia interna. Às vezes o cirurgião tira tudo e o tumor recidiva depois de meses ou um ano, e se faz um procedimento chamado bracterapia, que é uma radioterapia interna. Normalmente são 3 sessões em cima daquela área onde houve a recidiva. Então, nos tumores agressivos de útero, a recidiva, infelizmente, é muito frequente naquela região e as metástases também. A quimioterapia é em torno de 1 ano, 1 ano e meio de quimioterapia nesses casos de tumor. Vamos falar um pouco da medicina chinesa. A medicina chinesa, ela entende, na maior parte das vezes, o que tem é um desequilíbrio de umidade e calor no baixo ventre. O desequilíbrio, toda vez que você tem umidade e calor, você tem a proliferação celular. Eu sempre cito um exemplo de um feijãozinho que você planta num vaso. Na medida que você rega e bota no sol, umidade, calor, você tem aumento de células, você tem o crescimento do grãozinho. No nosso corpo é tudo o mesmo raciocínio. Então, na medida que você tem mais calor, e esse calor sempre vem do fígado, não existe órgão que gere calor no nosso corpo que não seja o fígado. O fígado gera calor. Esse calor invade o meridiano do baço pâncreas. O meridiano do baço pâncreas é um meridiano importante para a região pélvica também. E o baço pâncreas tem a função de eliminar umidade e gordura. Na medida que ele é inibido pelo fígado, ele acumula umidade e gordura. Então você tem aí, pela medicina chinesa, a gênese. Baseado nisso, você vai diagnosticar pelo pulso, pela língua, se tem deficiência do Qi, deficiência de Yin de Qi do baço, deficiência de Yin do fígado, aumento do Yang do fígado. Às vezes vem acompanhado de uma fraqueza intensa do meridiano do rim, uma deficiência de Yin do rim, que congestiona aqueles vasos pélvicos, né, que fica ali aquela estagnação naquele local. Então, tudo isso acontece também. Então, o diagnóstico é no momento do exame, né? E você que tem câncer, você pode ir num médico que faça uma medicina chinesa. Ele vai te ajudar durante todo o tratamento do câncer, durante o período da quimioterapia, onde o fígado, o baço e o rim são comprometidos pelos resíduos da química e tal. Emocionalmente, nós temos aí conflitos sexuais, mulheres que têm conflitos sexuais, mulheres que tiveram perda dos filhos, perda dos pais, mulheres que julgam o sexo como sujo, conflito por não ter tido oportunidade de ter filhos, autodesvalorização por não engravidar, impotência muitas vezes de ser mãe, de cuidar desse filho já nascido, e são conflitos de larga duração, de vital importância. Conflitos que ficam perturbando o emocional dessas mulheres por anos.
A homeopatia trata todos os tipos de câncer com os medicamentos imunomoduladores. Eu já tive a oportunidade de falar algumas vezes para vocês que nós temos medicamentos homeopáticos que aumentam a resposta imunológica dos macrófagos, linfócitos e outros tipos de células de defesa. Então, o conjunto da alimentação com a imunoterapia homeopática mais a fitoterapia chinesa é o que a gente tem oferecido no câncer de endométrio.